Fala pessoal, eu me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje iremos responder uma pergunta muito importante. Qual é a visão de homem para a logoterapia? Qual é a importância também que tem ter uma ideia sobre quem é o homem, diante de um contexto de clínica psicológica, de uma determinada perspectiva específica de uma abordagem, né? Antes de a gente responder essas perguntas, trazendo alguns aspectos dessa visão da logoterapia sobre quem é o homem, a gente vai pedir para vocês, nós aqui da Escola do Sentido, que você deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e, no mais, é isso. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje iremos falar um pouco sobre qual é a visão de homem da logoterapia, mas antes, eu acho importante a gente trazer uma determinada reflexão. Qual a importância que se tem a gente se questionar qual é a visão de homem de uma determinada abordagem psicológica? Vocês já se questionaram isso? Na verdade, o Viktor Frankl, o autor da logoterapia, ele vem trazer uma ideia muito interessante de que, de uma forma direta ou indireta, estando consciente ou não disso, assumindo ou não essa proposta, essa visão sobre o homem, toda proposta psicoterapêutica, seja a logoterapia, seja a psicanálise ou outras linhas da psicologia, né, elas vão necessariamente, para poder ter uma série de técnicas, de implicações, de um fazer psicoterapêutico, precisar se fundamentar numa visão de homem. Então, o que acontece é que algumas teorias psicológicas assumem isso de uma forma direta, de uma forma bem definida, né, assumida, e outras não, né? Mas o fato de algumas abordagens não assumirem essa visão não significa que elas não tenham uma visão que esteja até muitas vezes implícita no seu fazer, né, na sua estruturação da sua teoria, das suas técnicas, né, que digam, né, em outras palavras, respondam a essa pergunta de quem é o homem na visão dessas teorias. E a relevância disso é muito grande, porque se a gente parar para pensar através do exemplo da logoterapia, né, teremos uma ideia de que aquela visão de quem é o homem como um ser livre, responsável, em busca de um sentido, ela traz implicações diretas para as intervenções que serão feitas por parte de um logoterapeuta, né? Ou então a forma como se vai focar em determinados aspectos diante desse processo clínico que está ali diante daquele paciente, coisa que de outras abordagens, em outras perspectivas, em outras visões de homem, não vão ser tão valorizadas ou até vistas como algo central ou de suma importância para esse processo. Então, fazendo essa breve reflexão sobre as implicações dessa visão antropológica, né, eu vou trazer agora alguns pontos, né, que representam assim os aspectos, alguns aspectos do que seria essa visão de homem da logoterapia que o Viktor Frankl assume e coloca, né, para nós. E um primeiro ponto que eu queria trazer a respeito disso é que a visão de homem da logoterapia considera que o ser humano é um ser único e irrepetível. Então, há uma consideração, né, diante de cada pessoa, de cada indivíduo, de que ela é uma pessoa singular, é uma pessoa que, diante da sua unicidade, de ser, somente ela ser quem ela é, né, e apresentar, portanto, possibilidades únicas, valores únicos, personalidades únicas, né, diante desse processo, ela acaba sendo uma pessoa irrepetível. Então, não há como, por mais que, dentro da visão da logoterapia, não há como, apesar de papéis sociais, determinados cargos de profissões possam ser substituídos, né, algo não pode ser substituído diante dessas mudanças. Por quê? Porque aquela singularidade ela é incapaz de ser totalmente reproduzida diante daquele ofício, daquela realidade, daquela situação de que aquela pessoa estava inserida. Ok? Então, esse é um primeiro ponto que é muito importante para que a gente comece a entender um pouco de qual é essa visão da logoterapia. Um segundo ponto, que é muito importante também, é que o ser humano, dentro dessa perspectiva, dessa abordagem psicológica, ele é um ser aberto
ao mundo. E o que é que isso significa? Que ele é um ser que ele está voltado para esse mundo e se relacionando com esse mundo. Ele tem, diante da sua vivência, né, uma postura de se relacionar. Ele é um ser relacional, um ser que intenciona algo neste mundo, né? Seja um encontro com pessoas, a busca por um sentido, uma vivência espiritual, enfim, podem ser várias coisas, mas o fato é que dentro dessa visão sobre quem é o homem na logoterapia, se considera de suma importância essa ideia de que o homem ele é um ser relacional, autotranscendente, que se dirige a esse mundo e se relaciona com esse mundo. E esse mundo, ele o afeta, né? E isso tem uma importância diante desse viver. A gente está aberto, a gente não se fechar diante das nossas relações, das nossas possibilidades com essa questão de estarmos vivenciando, né, as nossas possibilidades neste mundo. Um outro ponto, um terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o ser humano, dentro dessa perspectiva, ele é um ser livre e responsável. Mas o que aqui isso significa? Isso não significa que, por a logoterapia considerar o ser humano um ser livre, ele é capaz de fazer tudo, ele é onipotente, né? Não, na verdade, ela não vai negar que existem condicionantes, existem determinantes e influências e tendências e limitações que afetam diretamente o ser humano. Porém, o que acontece é que muitas vezes se eleva muito, né, se supervaloriza muito esses condicionantes, esses determinantes, ao ponto até de dizer que eles dizem tudo do homem, né, prevêem tudo no comportamento do homem, e que o ser humano não é nada mais do que eles permitem, do que eles podem, né, ou não estar influenciando nesse comportamento. Quando, na verdade, a logoterapia, ela não desconsidera as influências, os determinantes, mas considera que o ser humano é um ser capaz de, apesar desses condicionantes, desses determinantes, se posicionar, se sobrepor a isso diante de algumas situações, o que não significa que em todas elas ele vai conseguir ou fazer isso, ou até que ele precise fazer isso em todas as situações. Mas existe nele essa capacidade, por ser um ser humano, né, de se posicionar frente às suas tendências, às suas limitações, aos seus determinantes, aos seus condicionantes, ok? Então, ele é responsável nesse sentido, porque ele é capaz de decidir, diante de cada situação, ele ir construindo a sua própria história, né? Desenhando, escrevendo aquilo que ele vai ser a partir de cada nova situação que ele vive, nas escolhas que ele faz, ok? E, por último, e não menos importante, um quarto aspecto que eu queria compartilhar com vocês é que o ser humano, dentro dessa perspectiva, ele é visto como um ser que está em busca de um sentido. Diferente do que outras teorias colocam, né, como que supervalorizam a questão do prazer, das pulsões, ou então que vê a questão do poder como algo que o ser humano se dirige necessariamente a isso, né? A logoterapia diz que, em primeiro plano, né, em primeiro lugar, há uma motivação dentro desse contexto de existência humana para que esse homem ele busque um sentido para a sua vida, um sentido, uma razão de viver, né? Então, diante desse entendimento, essas outras realidades, como o prazer, como o poder, eles são vistos como subprodutos ou como um mero meio para uma realização de sentido, o que não significa que o prazer é ruim ou que não faça parte da dinâmica da existência, ou que também eles não possam ser motivacionais para algumas pessoas. Mas o que realiza, né, verdadeiramente e autenticamente esse ser humano, dentro da visão da logoterapia, é esse desvelamento de um sentido no seu agir, né? Algo que realmente preenche a sua vida com algo valoroso, né? Seja diante de uma experiência amorosa, de uma vivência, né, criativa,
com uma função que eu desempenho, uma obra que eu crio, mas esse sentido é muito pessoal, ele leva em conta aquele primeiro aspecto que eu trouxe sobre essa visão de homem, de que o ser humano ele é um ser único, singular, e também são as suas possibilidades de encontrar um sentido em sua vida, certo? E por último, para a gente encerrar, depois desses aspectos sobre essa visão de homem da logoterapia, eu gostaria de compartilhar que cada um desses aspectos que eu trouxe hoje, né, eles vão condizer dentro dessa visão, à medida que a gente vive essa unicidade, essa irrepetibilidade, essa liberdade, essa responsabilidade, encontra esse sentido na nossa vida, à medida que a gente coloca, né, em nossa experiência de vida esses aspectos que são condizentes com essa visão de homem, a gente vive mais autenticamente, cada vez mais, a nossa humanidade e a nossa e essas possibilidades que cabem somente a nós realizarmos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço também que vocês possam comentar aqui o que vocês acharam, né? Qual desses aspectos que eu comentei hoje vocês gostaram mais. E não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Escola do Sentido, e os outros vídeos que temos aqui no canal falando sobre a logoterapia. Um forte abraço e até a próxima.